Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu convido, amados diletos irmãos, a estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a palavra revelada por Deus para cada um de nós. Hoje nós vamos começar a estudar as cartas no livro de Apocalipse. As minhas últimas gravações eu estava gravando no capítulo 1 de Apocalipse. Hoje vamos estudar as cartas. Vamos conhecer a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Está escrito assim: Escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste às provas os que se dizem ser apóstolo, e não são, e tu os achaste mentiroso. E sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, a quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Muito bem, amados. Eu quero comentar essas passagens e vou dizer para os irmãos que esta mensagem, esse estudo bíblico, ele vai chegar no grupo como um áudio amarelo, porque eu não estou gravando diretamente no grupo, eu estou gravando pelo gravador do celular. O livro de Apocalipse é um livro que revela o julgamento de Deus. Julgamento de Deus sobre toda a maldade do mundo. Mas antes de julgar o mundo, Deus, desde já, Ele olha para o seu próprio povo, que é a igreja. No versículo 1 do capítulo 2, ele faz referência ao anjo da igreja de Éfeso. Ele diz: escreva a seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ele faz referência ao anjo da igreja em Éfeso. Quem seria esse anjo? A qual anjo o Senhor Jesus está se referindo? Existe uma unanimidade entre os teólogos que afirma que o anjo da igreja que está em Éfeso seria o pastor local. Então o anjo pode ser uma referência ao pastor responsável pela igreja local. Mas existe também alguns que defendem que poderia ser uma espécie de guardião espiritual. Mas o que Jesus está se referindo aqui, eu acredito que seja ao pastor local. É uma carta particular para uma igreja local. Éfeso era a principal cidade da região no período em que vem o livro da Revelação.
do Apocalipse. Éfeso era a sede do culto de Ártemis, que era um deus grego. Isso nós podemos ter uma referência no livro de Atos do Apóstolo, no capítulo 19, verso 23. Quando Jesus aparece para João na ilha de Pátamo, os cristãos em Éfeso sofriam pressões para adaptar a vida cristã, para libertar-se da cultura pagã e a crença mística, misteriosa. Quando Jesus manda João escrever esta carta para a igreja de Éfeso, havia uma comunidade chamada os gnósticos que estavam atuando dentro das igrejas. A primeira grande heresia que a igreja cristã enfrenta era os gnósticos. A doutrina gnóstica é semelhante ao ensino da nova era. Os gnósticos utilizavam muito as cartas do apóstolo Paulo, algumas passagens do Antigo Testamento, e dava muito ênfase para o livro de Enoque. E eles adoravam aos anjos. Eles faziam muito referência aos anjos, a cultuar anjos. E não é diferente da nossa época. Hoje, alguns pentecostais, quando começam a pregar, eles começam a falar: eu vejo anjo aqui, anjo ali, anjo com uma taça de ouro em sua mão, com uma bandeja de ouro em sua mão. Tudo isso faz parte de uma doutrina gnóstica. Eu sou pentecostal. Mas se você me perguntar, Gregório, você já viu um anjo? Eu, com toda meu período de cristão, de 50 e pouco, quase 53 anos de cristianismo, eu nunca vi anjo. E nem por sonhos. A igreja em Éfeso, ela apresenta uma história bem particular. O apóstolo Paulo passou alguns anos de seu ministério nesse lugar. E depois ele escreveu para essa igreja. Depois o apóstolo Paulo escreve para os irmãos a carta aos Efésios. Mais tarde, o apóstolo João, ele foi morar em Éfeso, se tornando pastor da igreja local de Éfeso. E de lá ele escreveu os seus 3 evangelhos, ou seja, as suas 3 cartas pastoral. O versículo 2 diz assim: eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalha muito e aguentar o sofrimento com paciência. Sei que você não pode suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha doutrina. Uma igreja que tinha conhecimento, tinha discernimento da palavra de Deus. Quando alguém chegava lá e dizia ser apóstolo de Jesus, logo era colocado em prova. E aqueles que não eram, eles criaram um método de colocar em provas para discernir quem era e quem não era. E quem não era, logo caía em contradição e era desmascarado publicamente. Então Jesus diz: eu sei o que vocês têm feito. Jesus conhece. O Senhor Jesus acompanha, conhece cada igreja muito melhor do que os próprios membros. Discerne as nossas intenções e conhece os verdadeiros e os falsos mestres. A igreja de Éfeso é reconhecido aqui pelas palavras de Jesus como tem um reconhecimento devido ao seu trabalho,
sua disciplina, sua constância na obra de Deus, sua coragem, além de guardar a pureza da fé e o bom testemunho. A igreja de Éfeso não estava cedendo às ideias erradas dos gnósticos, nem a condutas inapropriadas promovidas por líderes que se deram o título de apóstolo. Mesmo assim, a igreja de Éfeso é advertida por haver perdido o seu primeiro amor. Meus irmãos, minhas irmãs, eu até respeito aquelas pessoas que se dizem apóstolo no dia atual. Mas, para mim, os apóstolos, verdadeiros apóstolos de Cristo, foi até o período do apóstolo Paulo. O próprio apóstolo Paulo disse: eu sou um apóstolo abortivo, nascido fora da época. Existem muitos apóstolos hoje que se dizem apóstolos que não são apóstolos. Assim como existem muitos bispos que se dizem bispo, mas não são bispos, são presbíteros, na verdade. Então, eu respeito até quando as pessoas se intitulam apóstolo, bispo, mas para mim existe só até o período do apóstolo Paulo, os verdadeiros apóstolos de Cristo. Então, a igreja de Éfeso foi advertida por perder seu primeiro amor. Será que esses crentes passaram a dedicar-se tanto a combater erros, a colocar em provas os falsos profetas, as falsas doutrinas, e que aos poucos acabaram se distanciando do amor e da graça, a ponto de o amor cristão nos relacionamentos ir perdendo lugar? Jesus deixa bem claro que essa direção é mortal para a igreja. Ele diz assim: tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Isso significa que a igreja vai deixar de existir se continuar sendo uma igreja dura, sendo uma igreja que a qualquer instante está doutrinando, distanciando os irmãos, afastando os irmãos da comunidade. Então, se continuar sendo uma igreja carrasca, Jesus vai tirar o seu candelabro, ou seja, a glória. Se os irmãos continuarem privilegiando o trabalho, combatendo ao erro, buscando o erro, aquele chamado famoso caça-bruxa, vai perder a graça. Se a igreja parar de não conseguir suportar sofrimento e não tiver amor, é o sinal que a igreja está morrendo. Que, por sinal, é a mesma mensagem que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, onde o apóstolo Paulo ele escreve algo sobre o amor. A carta extraordinária sobre o amor. Uma igreja sem amor deixa de ser igreja. Uma igreja sem amor deixa de ser testemunho de Jesus. O versículo 3 e 4 diz assim: vocês aguentaram situações com paciência, sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembre do quanto vocês caíram, arrependa-se dos seus pecados
e faça o que faziam no princípio, se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Observe que Jesus está chamando a atenção dessa igreja. Vocês não me amam, diz ele, como me amava mais no princípio. Precisamos crescer em amor, na medida que o outro a quem amamos tem a possibilidade de mostrar seu amor em mistério, em seu mistério. Portanto, precisamos voltar a praticar o amor. Precisamos ter amor em nossos corações. Precisamos permitir que o amor de Deus nos envolva. E ao nos envolver, que possamos amar a Deus acima de tudo e amar os nossos semelhantes. Precisamos ser capazes de amar a nós mesmos. Porque se nós não amamos a nós mesmos, como iremos amar outras pessoas? Já que não temos visto Deus face a face, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então precisamos praticar este amor, nos revestir deste amor. Porque quando deixamos de amar ao nosso semelhante, como deixamos de viver a essência de amor, nos tornamos novamente como um pecador. A falta de amor é pecado. Aquele que vive em pecado não ama. Deus nos surpreende em Jesus Cristo, nos amando. A igreja estava perdendo esse amor que já havia tido no passado, no primeiro amor. Quando seus membros se alegravam constantemente por estarem sendo escolhidos pelo Deus da graça. Antes estava fora do povo de Deus. Antes estava alienado de Deus, afastado de Deus, perdido neste mundo. Mas por meio de Cristo foram amados por Deus, resgatados, incluídos na família de Deus. E agora Deus diz para ele: lembre aqui, lembre-se do seu primeiro amor. Arrependa-se enquanto há tempo. Jesus exorta a igreja em Éfeso a reviver sua prioridade, arrepender-se e voltar a fazer o que faziam no princípio. Lembre-se da purificação dos seus pecados. Quando você chegar até a presença de Deus cheio de iniquidade, com o coração contaminado pelo pecado, e passa a compartilhar as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Deixa fluir o amor, as boas obras dentro ou fora da comunidade. Deixe esse amor envolver. Não ame somente por palavra, mas por atitude. É isso que Jesus está falando. O versículo 6 diz assim: mas vocês têm a seu favor isto. Vocês odeiam os que os nicolaítas fazem, e como eu também odeio. Vocês têm a seu favor de Jesus. Repare que este é o único ponto claro, elogiado, todo o trabalho, todo o combate, toda a perseverança são reconhecidas por Cristo, mas são exatamente elogiados aqueles que odeiam a prática das obras do Nicolaítas. Esse grupo não é mencionado
Em nenhum outro lugar, a não ser nesta seção do Apocalipse, quem seria essa seita? Quem seriam os nicolaítas? A Bíblia nos não dá informação. Quem seriam esses nicolaítas? Mas acredito que sejam aqueles que estavam envoltos em busca de favores do poder secular, em busca de uma riqueza, usando como pano de fundo o Evangelho de Cristo. O versículo 7 diz: portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem do fruto da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Todas as cartas, nós vamos ver o final, Jesus dizendo: quem tem ouvido, ouça. Ouvido para ouvir. Ao final de cada carta tem-se o chamado para prestar atenção, para se ouvir. Ouvir o recado dado à igreja. O que aconteceu com essas igrejas do primeiro século? O que aconteceu que a igreja estava parando de ouvir a voz do Espírito Santo? Tudo isso, meus irmãos, serve para as igrejas de hoje. Com o passar do tempo, a igreja primitiva foram tamparam seus ouvidos, pararam de produzir fruto. O fruto da árvore genuína, o fruto de boas obras estava sendo esmagado. E Jesus faz referência agora ao fruto da árvore da vida. Quem conseguir a vitória significa enfrentar essa situação, entrar em concordância conforme o Espírito Santo orientou, através de cada carta, viver uma vida genuinamente cristã. Nós precisamos nos arrepender todo instante, porque todo momento da nossa vida, enquanto não estivermos aqui na terra, nós podemos pecar. Então o arrependimento, ele faz parte da vida cristã. Precisamos voltar a praticar o amor. A recompensa para aqueles que vencerem, para aqueles que permanecerem firmes, a recompensa da vida eterna é que um dia vai participar, vai se alimentar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para você comer desse fruto da árvore da vida, é com arrependimento, com amor, guardando a palavra de Deus, vivendo uma vida genuinamente cristã aqui na terra. E quando chegar a eternidade, será recompensado por Deus na morada celestial. Que Deus vos abençoe. Que a soberania de Deus esteja com cada irmão, com cada irmã. Que a misericórdia do Senhor nosso Deus permaneça sobre cada um de nós. Este é a primeira carta. É a primeira carta escrita para uma igreja local, a igreja de Éfeso. Minha próxima mensagem, eu estarei apresentando para você a carta para a igreja de Esmirna. Graça e paz para todos. Amém?